Santa Teresa revela: existem chaves para uma confissão que verdadeiramente prepara a alma para a Sagrada Comunhão, e elas residem em 5 pecados frequentemente ignorados. Você já se questionou sobre o que realmente impede sua alma de absorver a plenitude da bênção contida na Eucaristia? Santa Teresa d'Ávila, com sua profunda sabedoria, nos guia para além do óbvio, iluminando sombras sutis que bloqueiam os milagres e a divina proteção. Ela nos convida a uma jornada interior para confessar não apenas atos, mas estados da alma que nos afastam da verdadeira prosperidade espiritual. Uma purificação que atrai a presença dos anjos e transforma a comunhão em um encontro verdadeiramente divino, revelando um caminho para uma fé mais viva e fecunda. Diante de nós, surge a figura serena de Santa Teresa, não como uma juíza, mas como uma mestra da vida espiritual. Seus olhos parecem perscrutar o mais íntimo da nossa alma, oferecendo um farol em meio às nossas confusões. Ela nos ensina que a preparação para receber o corpo de Cristo na Eucaristia transcende a simples ausência de pecado mortal. É uma peregrinação do coração, uma sintonização da nossa essência com a santidade do mistério. Em seus escritos, fruto de uma vida de intensa oração, Santa Teresa não se detém nos grandes pecados que já conhecemos. Ela aprofunda o olhar e revela que certas disposições interiores, quase imperceptíveis, podem erguer muralhas entre nós e a graça, impedindo que as bênçãos celestiais irriguem o terreno do nosso ser e floresçam em nossa vida. A Santa Carmelita nos toma pela mão, de forma figurada, e nos conduz ao silêncio do nosso próprio templo interior. Ela nos mostra que para receber o pão dos anjos, precisamos primeiro limpar a nossa casa. Essa limpeza, contudo, é delicada. Não se trata de uma faxina grosseira, mas de um polimento cuidadoso da alma. Santa Teresa explica que a verdadeira prosperidade, aquela que traz paz duradoura e alegria serena, não se relaciona com o acúmulo de dinheiro ou bens, mas com a capacidade de ter um coração puro e aberto para Deus. A preparação para a Sagrada Comunhão é, portanto, um ato de amor que nos torna receptivos à maior de todas as dádivas, um processo que nos alinha com a vontade divina e nos coloca sob sua infalível proteção. A jornada que Santa Teresa propõe começa com o reconhecimento. Antes de confessar, é preciso enxergar. Ela nos alerta para 5 sombras particulares, 5 grilhões sutis que aprisionam o espírito e o impedem de voar alto. São pecados que muitas vezes se disfarçam de traços de personalidade ou de reações normais às dificuldades da vida. Contudo, seu efeito é corrosivo, minando a fé e esfriando o fervor. Ela nos assegura que identificar e confessar essas amarras não é um ato de autoflagelação, mas de libertação. É o passo fundamental para que a Eucaristia deixe de ser um rito e se torne o que realmente é, um encontro transformador, uma fonte de milagres cotidianos e o alimento que nos fortalece para a caminhada da vida. A primeira sabedoria que Santa Teresa revela, o primeiro pecado a ser trazido à luz, é a murmuração do coração. Ela descreve essa falha, não como a reclamação audível, mas como o zumbido constante de insatisfação que ecoa em nosso interior. É a queixa silenciosa contra o clima, contra as pessoas, contra os desígnios da providência. Essa murmuração, explica a santa, é um veneno sutil que contamina a fonte da gratidão na alma. Quando o coração está ocupado em lamentar o que falta ou o que incomoda, ele se torna incapaz de reconhecer as inúmeras bênçãos que o cercam. A Eucaristia é o supremo ato de ação de graças, e um espírito queixoso não consegue sintonizar-se com essa frequência de amor e gratidão, bloqueando a bênção. Este estado de murmuração contínua, adverte Santa Teresa, cria um véu cinzento sobre a realidade espiritual. A alma, imersa nessa névoa de negatividade, perde a capacidade de perceber a mão amorosa de Deus em todos os acontecimentos. A oração se torna pesada, um fardo, pois é feita a partir de um lugar de descontentamento e não de confiança filial. A murmuração é uma forma de orgulho
pois sugere que sabemos melhor do que Deus o que seria bom para nós. Ao nutrir essa atitude, mesmo em pequenas coisas, construímos uma fortaleza de amargura que impede a luz da Eucaristia de penetrar e curar as feridas mais profundas, deixando-nos vulneráveis e distantes da verdadeira proteção divina, pois nos fechamos em nosso próprio descontentamento. Para combater essa sombra, o ensinamento de Santa Teresa é prático e profundo, a prática consciente da gratidão. Ela nos convida a iniciar e terminar cada dia com um ato de oração focado não em pedidos, mas em agradecimentos. Encontrar deliberadamente motivos para agradecer, desde o dom da vida até as menores alegrias do cotidiano, mesmo em meio às provações. Este exercício espiritual começa a dissolver a dureza do coração e a silenciar a voz da murmuração. Ao confessar esse pecado, não apenas listamos nossas queixas, mas pedimos a graça de um coração grato. É um pedido para que Deus nos dê novos olhos para ver sua bondade, preparando assim nossa alma para receber os milagres contidos na Sagrada Comunhão. Ao confessar a murmuração, realizamos um profundo ato de entrega. É como se disséssemos a Deus: Pai, eu renuncio à minha necessidade de entender tudo e escolho confiar na tua sabedoria e no teu amor. Essa rendição da nossa vontade e do nosso julgamento abre um espaço imenso dentro da alma, um espaço que pode então ser preenchido pela paz que excede todo o entendimento. Santa Teresa revela que a verdadeira prosperidade espiritual começa aqui, na aceitação serena da realidade como ela se apresenta, confiando que tudo concorre para o bem. Um coração pacificado e grato é o único trono adequado para receber o Rei da Paz na Eucaristia, o único terreno fértil onde a semente da graça pode germinar abundantemente. Santa Teresa, com a humildade que a caracteriza, reflete sobre sua própria jornada, revelando que essa sabedoria foi conquistada através de sua própria experiência. Ela partilha que, nos primórdios de sua vida religiosa, sua alma também conheceu a aridez da murmuração, cumpria suas obrigações e praticava a oração, mas sentia um distanciamento, uma frieza que a impedia de saborear a doçura da presença divina. Havia nela uma sutil insatisfação com sua própria vida espiritual e com as circunstâncias que a rodeavam, uma nuvem que obscurecia o sol da graça e tornava a Eucaristia um ato mais de dever do que de amor. Esse descontentamento interior era uma barreira que ela mesma, por muito tempo, não soube identificar como um dos seus maiores pecados. O momento de virada, seu profundo insight, veio em um longo período de oração silenciosa. Foi ali, na quietude de sua cela, que ela recebeu uma bênção em forma de luz interior. Uma inspiração divina lhe mostrou claramente que a sua queixa constante não era apenas uma falha de temperamento, mas uma profunda falta de fé na providência. Ela compreendeu que a murmuração do coração era uma manifestação de soberba, a presunção de que seus planos eram melhores que os de Deus. Essa revelação foi um golpe em seu orgulho, mas também o início de uma libertação. Percebeu que, para avançar, precisava render não apenas seus atos, mas suas disposições mais íntimas, sua forma de ver e julgar a vida. Essa experiência pessoal transformou radicalmente sua compreensão da confissão e da preparação para a Eucaristia. Ela entendeu que o sacramento da reconciliação não era um mero catálogo de falhas, mas uma oportunidade de expor as raízes dos pecados que habitavam em sua alma. Ao confessar a murmuração, ela não estava apenas admitindo um erro, mas pedindo a Deus que curasse sua percepção, que arrancasse a raiz da desconfiança e plantasse em seu lugar a semente da gratidão e da entrega filial. Foi a partir dessa consciência que ela descobriu um novo nível de intimidade com Cristo na Sagrada Comunhão, uma experiência que nutriria todos os seus futuros milagres e obras, garantindo-lhe a mais segura proteção. A segunda sabedoria que Santa Teresa nos apresenta é a indiferença espiritual. Ela a descreve como um dos pecados mais perigosos, por ser sutil
e se instalar confortavelmente na rotina da vida de fé. Trata-se de participar dos ritos sagrados, incluindo a Santa Missa, com o corpo presente, mas com a alma ausente. É estar na igreja pensando nas preocupações com o dinheiro, nos afazeres do dia seguinte, nas mágoas passadas. É quando a oração se torna uma repetição mecânica de palavras e a recepção da Eucaristia se converte em um gesto automático, desprovido de reverência, atenção e amor. Essa apatia espiritual esvazia o ato sagrado de seu poder transformador. A santa adverte que essa indiferença é como um sono da alma. Enquanto o espírito dorme, ele não pode receber as graças que são derramadas abundantemente durante a celebração da Eucaristia. O banquete celestial é servido, mas o convidado está distraído, incapaz de saborear o alimento divino. Essa atitude transforma o maior dos milagres, a presença real de Cristo, em algo comum e sem importância. A indiferença impede a comunicação íntima com Deus, bloqueia a recepção da sua bênção e nos deixa desprovidos da proteção espiritual que a comunhão fervorosa oferece. É um estado que nos torna vulneráveis às tentações e ao desânimo, pois nos priva da nossa principal fonte de força. O antídoto para essa frieza, revela Santa Teresa, é a preparação intencional do coração. Antes de cada ato de oração ou participação na missa, ela nos aconselha a buscar um momento de silêncio para despertar a alma. É um convite a se perguntar: o que estou prestes a fazer? Diante de quem estou? É preciso invocar a ajuda do Espírito Santo e dos anjos para que nos ajudem a focar nossa atenção e a abrir nosso coração. Este simples ato de recolhimento prévio pode transformar uma participação rotineira em um encontro pessoal e vibrante com o divino. A intenção consciente de estar presente é a chave que abre a porta da alma para a ação da graça. Confessar a indiferença espiritual é um ato de profunda humildade e sinceridade. É admitir diante de Deus a própria pobreza e frieza, reconhecendo: Senhor, meu coração se tornou insensível e eu não consigo amá-lo como deveria. Peço que reacenda em mim o fogo do primeiro amor. Santa Teresa assegura que um coração que se reconhece frio e pede calor jamais é desprezado por Deus. Esta confissão sincera é o primeiro passo para sair da letargia. Ela nos torna novamente conscientes da grandeza do mistério da Eucaristia e nos prepara para receber não apenas o pão consagrado, mas o próprio Cristo, que vem para inflamar nossa alma com seu amor e nos conceder sua divina proteção. Para tornar seus ensinamentos mais claros, Santa Teresa descomplica a aplicação prática com exemplos do cotidiano. Sobre a indiferença espiritual, ela nos convida a pensar em como nos preparamos para um encontro importante, como uma entrevista de emprego ou uma visita de alguém que muito amamos. Nós escolhemos a melhor roupa, organizamos o ambiente, pensamos no que vamos dizer. Por que então nos aproximamos do encontro com o Rei do Universo na Eucaristia de forma apressada e distraída? A aplicação prática é reservar 15 minutos antes da missa para acalmar o espírito, talvez lendo as leituras do dia, e fazer um ato de contrição, preparando a alma como se prepara uma casa para um convidado de honra. No que diz respeito à murmuração do coração, a aplicação é igualmente concreta. Santa Teresa sugere o exercício do diário da gratidão. Ao final de cada dia, em vez de ruminar sobre os problemas e aborrecimentos, devemos dedicar um momento de oração para listar 5 coisas pelas quais somos gratos. Podem ser coisas simples: o alimento, um sorriso, a saúde. Essa prática disciplinada treina a alma a focar no bem e a reconhecer as constantes bênçãos de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Com o tempo, essa atitude de gratidão se torna natural, silenciando a voz do descontentamento e abrindo o coração para uma prosperidade que não depende das circunstâncias externas ou da quantidade de dinheiro que possuímos. A terceira sombra que Santa Teresa revela é a soberba da virtude. Este é um dos pecados mais traiçoeiros, pois se esconde atrás de uma aparência de bondade.
Acontece quando a alma começa a se orgulhar de suas próprias práticas espirituais, de sua frequência à igreja, de suas orações, de suas boas obras. A pessoa começa a se comparar com os outros, julgando-os secretamente como menos devotos ou menos dignos. Ela se esquece de que toda virtude é um dom de Deus e passa a considerá-la como uma conquista pessoal. Esse orgulho sutil envenena as melhores ações, transformando o que deveria ser um ato de amor a Deus em um ato de autoglorificação. Essa soberba impede uma verdadeira comunhão com Cristo na Eucaristia, porque nos apresentamos diante do altar, não como pecadores necessitados de misericórdia, mas como credores que merecem uma recompensa. Esquecemos a lição do fariseu e do publicano. Santa Teresa explica que Deus não pode preencher um coração que já está cheio de si mesmo. A graça divina precisa de espaço, de vazio, de humildade para poder entrar e agir. A soberba da virtude nos cega para nossos próprios pecados e nos torna duros com os defeitos alheios, nos afastando da caridade, que é a essência da vida cristã. Assim, bloqueamos os milagres que a humildade atrai e nos privamos da verdadeira proteção. A aplicação prática para superar este mal, ensina a santa, é meditar constantemente sobre a nossa própria fragilidade e a infinita misericórdia de Deus. Ela recomenda a oração sincera: Senhor, tudo o que tenho de bom vem de vós. Sem a vossa graça, eu nada sou e nada posso. Outra prática é exercitar a caridade do olhar, procurando ver Cristo nos outros, especialmente naqueles que consideramos mais fracos ou pecadores, lembrando que todos somos mendigos do amor divino. Confessar a soberba da virtude é pedir a Deus um coração de criança, um coração que não confia em seus próprios méritos, mas que se abandona totalmente à bondade do Pai, tornando-se assim um recipiente digno das bênçãos da Eucaristia. O quarto grilhão da alma, conforme revelado por Santa Teresa, é o apego ao supérfluo. Isso não se refere apenas ao amor desordenado pelo dinheiro e pelos bens materiais, mas a tudo que ocupa o coração e o desvia do essencial. Pode ser o apego a uma imagem, a uma reputação, a planos pessoais ou mesmo a pessoas de uma forma que as coloque no lugar de Deus. Esse apego gera uma ansiedade constante, um medo de perder o que se possui e um desejo insaciável por mais. A alma se torna dividida, tentando servir a dois senhores, e perde sua paz. O coração, pesado por essas preocupações terrenas, não consegue se elevar a Deus na oração. Este apego excessivo às coisas criadas é uma barreira formidável para uma comunhão profunda. Quando nos aproximamos da Eucaristia, o nosso coração deveria estar livre, focado unicamente em receber o Criador. No entanto, se ele está cheio de preocupações com a prosperidade material, com o que os outros pensam de nós, ou com nossos projetos, não há espaço para Deus. Santa Teresa ensina que o apego é uma forma de idolatria. Ele nos impede de viver a liberdade dos filhos de Deus e de confiar plenamente na providência. Um coração apegado busca segurança nas coisas que passam, em vez de buscá-la na eterna proteção do Pai Celestial. A jornada de crescimento espiritual de Santa Teresa foi marcada por um contínuo processo de desapego. Ela relata em seus escritos as lutas que travou para libertar seu coração de afetos desordenados e de sua própria vontade. Sua transformação não foi instantânea, mas um caminho gradual de purificação, onde cada renúncia era uma porta que se abria para uma maior intimidade com Deus. Ela compreendeu que o crescimento espiritual é, em essência, um esvaziamento de si mesmo para ser preenchido por Deus. Cada camada de egoísmo e apego que ela, com a ajuda da graça, conseguia remover de sua alma, a tornava mais leve e mais capaz de corresponder ao amor divino. Confessar o apego ao supérfluo é, portanto, um passo crucial. Significa reconhecer diante de Deus que colocamos nossa segurança e nossa felicidade em coisas passageiras. É pedir a graça de amar as coisas e as pessoas de forma ordenada, mantendo Deus como o centro absoluto de nossa vida. A aplicação prática deste ensinamento é o exercício da generosidade, não apenas com o dinheiro,
mas também com o nosso tempo e talentos, e a prática de aceitar as perdas e as mudanças da vida com um espírito de entrega. Ao cultivar o desapego, preparamos a alma para receber na Eucaristia a única riqueza que verdadeiramente importa, a presença do próprio Deus. Finalmente, Santa Teresa revela o quinto e talvez o mais profundo dos pecados a serem confessados antes da comunhão: a dúvida na providência. Esta não é a dúvida intelectual sobre a existência de Deus, mas a dúvida prática, do coração, que se manifesta como medo, ansiedade e uma tentativa constante de controlar todos os aspectos da vida. É a dificuldade de acreditar, no fundo da alma, que estamos sob o cuidado constante de um Pai amoroso que sabe o que é melhor para nós. Essa falta de confiança nos leva a agir como se tudo dependesse unicamente de nossos próprios esforços, gerando um cansaço e um peso existenciais imensos. Essa dúvida corrói a base da vida espiritual. A oração se torna um ato de desespero, em vez de um diálogo confiante. E a Eucaristia, que deveria ser um momento de máximo abandono e confiança, é recebida com um coração apreensivo. Como podemos nos entregar totalmente a alguém em quem não confiamos plenamente? Santa Teresa ensina que a falta de confiança na providência nos impede de experimentar os milagres do abandono. Vivemos em uma prisão de preocupações, incapazes de perceber a mão de Deus tecendo nossa história com fios de amor, mesmo através das dificuldades e das cruzes. Essa atitude fecha a porta para a verdadeira paz e nos priva da mais eficaz proteção. Santa Teresa aborda as dificuldades que muitos enfrentam ao tentar aplicar essa sabedoria. Uma delas é a persistência dos maus hábitos. Confessamos nossos pecados, mas logo nos vemos caindo novamente, o que pode levar ao desânimo. A santa nos ensina que a luta contra nossas más inclinações é para toda a vida. A importância da confissão não está apenas no perdão, mas no ato de humildade de reconhecer nossa fraqueza e de renovar nossa decisão de lutar, fortalecendo a alma a cada vez que nos levantamos com a ajuda da graça. A perseverança na luta, mesmo com quedas, agrada imensamente a Deus. Outra dificuldade comum é a aridez espiritual, a sensação de não sentir nada durante a oração ou mesmo após a comunhão. Muitos se perguntam se estão fazendo algo errado. Santa Teresa, que experimentou longos períodos de secura, revela que a fé não se baseia em sentimentos. Sentimentos são inconstantes. O verdadeiro valor de nossos atos espirituais está na vontade de agradar a Deus, independentemente de sentirmos consolação ou não. Permanecer fiel na aridez é uma prova de amor puro e desinteressado. E é nesses momentos que a alma mais cresce em fortaleza e humildade, preparando-se para futuras e maiores bênçãos. A confissão da dúvida na providência é um ato libertador. É dizer a Deus: Pai, eu não entendo os teus caminhos, mas escolho confiar em ti. Entrego em tuas mãos minhas ansiedades, meus medos e meu futuro. A aplicação prática deste ensinamento é o ato de oferecer a Deus cada preocupação assim que ela surge na mente, transformando a ansiedade em uma pequena oração de confiança. Viver um dia de cada vez, focando no momento presente, como Jesus ensinou. Ao cultivar essa confiança filial, a alma encontra um repouso e uma segurança que nenhuma prosperidade material ou dinheiro pode oferecer, tornando-se perfeitamente preparada para o encontro eucarístico. Santa Teresa insiste que o fundamento de toda a vida espiritual, o solo fértil onde a graça pode florescer, é o espírito de gratidão e humildade. A gratidão, ela explica, é a memória do coração. É a atitude constante de reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos é um dom imerecido da bondade de Deus. Uma alma grata é uma alma alegre, que não se deixa abater pelas dificuldades, porque seu foco está nas inúmeras bênçãos recebidas. A gratidão transforma a oração de uma lista de pedidos em um cântico de louvor, o que torna a comunicação com Deus mais íntima e amorosa. A humildade, por sua vez, é andar na verdade. Santa Teresa a define não como um sentimento de autodesprezo,
mas como o simples reconhecimento da realidade. Sem Deus, somos nada. Com Ele podemos tudo. O humilde não se compara com os outros, não busca reconhecimento e não se desespera com suas próprias falhas, pois sua confiança não está em si mesmo, mas na misericórdia de Deus. É essa atitude que atrai o olhar de Deus e abre as portas para os seus milagres. Ao nos aproximarmos da Eucaristia com um coração humilde, reconhecendo nossa indignidade, permitimos que a onipotência de Cristo atue em nossa fraqueza. Essas duas virtudes, gratidão e humildade, estão intrinsecamente ligadas e se alimentam mutuamente. Quanto mais reconhecemos os dons de Deus, gratidão, mais percebemos nossa própria pequenez e dependência dele, humildade. E quanto mais nos humilhamos, mais nos tornamos capazes de enxergar suas bênçãos. Santa Teresa revela que a verdadeira prosperidade da alma consiste em ser rica em humildade e transbordante de gratidão. Essa riqueza espiritual é o que nos torna verdadeiramente aptos a participar do banquete da Eucaristia e a receber a plenitude da proteção divina, com a certeza de estarmos acompanhados pela intercessão dos anjos, com a alma purificada por uma confissão sincera e adornada pela humildade. Tornamo-nos mais sensíveis aos sinais divinos. Santa Teresa ensina que Deus fala constantemente conosco, não através de grandes manifestações, mas nos sussurros da consciência, nas inspirações que surgem durante a oração, em uma palavra de um amigo, ou em um trecho das Escrituras que parece saltar da página. Reconhecer esses sinais exige um coração atento e silencioso. Após uma comunhão bem feita, a alma está mais afinada com a frequência de Deus, tornando-se capaz de perceber essa orientação sutil em seu dia a dia. Responder a esses sinais é o que constitui a vivência da fé. Se recebemos a inspiração de perdoar alguém, devemos agir. Se sentimos o chamado para sermos mais pacientes em casa, devemos nos esforçar. Santa Teresa explica que cada resposta positiva a um toque da graça fortalece nossa conexão com Deus e nos prepara para receber inspirações ainda mais claras. É um diálogo de amor. Deus inspira e a alma responde com uma ação. Essa colaboração entre a graça divina e a nossa liberdade é o caminho da santidade. O caminho para que os milagres da transformação interior aconteçam. O grande obstáculo para reconhecer e responder aos sinais divinos é o ruído do mundo e de nossas próprias paixões. A preocupação excessiva com o dinheiro, o desejo de reconhecimento, os medos e as ansiedades criam uma estática que impede de ouvir a voz suave de Deus. Por isso, a confissão dos pecados que geram esse ruído interior, a murmuração, o apego, a soberba, é essencial. Ao limparmos o coração, criamos o silêncio necessário para a escuta. A prática da oração e a recepção frequente e devota da Eucaristia são os meios privilegiados para manter esse canal de comunicação aberto, garantindo que estejamos sempre sob a bússola da divina proteção. Ao final desta jornada de sabedoria, Santa Teresa nos deixa uma reflexão conclusiva. O caminho para uma experiência transformadora da Eucaristia não é um caminho de feitos extraordinários, mas de fidelidade nas pequenas coisas, de um trabalho interior constante e humilde. A chave não está em ser perfeito, mas em ter um coração que deseja sinceramente se purificar para acolher melhor o seu Senhor. A confissão desses 5 pecados sutis, a murmuração, a indiferença, a soberba da virtude, o apego ao supérfluo e a dúvida na providência, é um poderoso ato de amor que demole as barreiras entre nossa alma e a graça de Deus. Imaginemos nossa alma como um cálice, nos convida a santa. Cada um desses pecados é uma fissura ou uma mancha que o impede de reter a bênção que Deus deseja derramar. A confissão sincera e o esforço para cultivar as virtudes opostas são o processo de restaurar e polir este cálice. Então, no momento da Sagrada Comunhão, quando o apresentamos a Deus, Ele pode enchê-lo até transbordar com seu amor, sua paz e sua força. Os milagres que tanto buscamos não são eventos externos, mas a profunda transformação interior
que ocorre quando permitimos que Cristo Eucarístico realmente faça morada em nós e nos governe. Portanto, o convite de Santa Teresa ecoa para cada um de nós hoje. Não tenhamos medo de olhar para dentro, de reconhecer nossas sombras com honestidade e de levá-las à luz da misericórdia de Deus. Comecemos hoje. Escolhamos uma dessas áreas para trabalhar em nossa oração. Iniciemos este diálogo de cura com o médico divino. A jornada para uma comunhão mais profunda, para uma vida de verdadeira prosperidade espiritual e para sentir a infalível proteção divina, começa com este passo de humildade. Santa Teresa nos deixa sua bênção e a certeza de que todo aquele que busca a Deus com um coração sincero, sem dúvida, o encontrará na beleza e no poder da Sagrada Eucaristia.